Olá pessoal que nos acompanha aqui no nosso podcast, o Juridioquê. Jéssica Mota com vocês mais uma vez, professora, advogada, uma fã da simplificação da linguagem jurídica, trazendo tudo aquilo que você gostaria de saber, tem vergonha de perguntar ou tem dúvidas sobre e que tem a ver com o mundo jurídico, tem a ver com o mundo do empreendedor. E hoje, muito feliz aqui no nosso programa, recebendo o Felipe da Silva Berneira, ele que é formado em Gestão da Tecnologia da Informação e especialista em Segurança da Informação. Um tema mega ultra importante para as nossas vidas pessoais, profissionais. E a gente vai traduzir um pouquinho desse conteúdo hoje para vocês. E é óbvio, sempre com a relação com o nosso mundo jurídico. Sim. Felipe, uma alegria ter você aqui. Ele que, além de ser esse profissional super especializado na área de segurança da informação, também é CEO de uma empresa que eu sou fã. Não é só porque eu sou advogada deles, mas é porque eles são bons mesmos, né? Que é a Pronos Tecnologia. Então, nós não só estamos falando com alguém que conhece o tema na teoria, mas com alguém que conhece na prática e aplica no dia a dia das empresas a segurança da informação. Obrigado por ter aceito o nosso convite e topar falar um pouquinho, explicar um pouquinho para quem nos acompanha do que é a segurança da informação na prática. Sem dúvida, Jéssica. Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite, né? Já de primeira mão agradecer quem está escutando e posteriormente quem vai estar nos acompanhando no vídeo também. E a ideia, de fato, é trazer informações aí relevantes no cenário, né, de segurança da informação e tentar democratizar um pouquinho de segurança da informação para todas as empresas e especialmente pessoas também. Porque muitas pessoas acham que não fazem parte desse mundo, mas é muito importante que elas conheçam o básico. Sempre meu pai e minha mãe me diziam que às vezes o feijão e arroz bem feito também é importante. Então a gente... E resolve muita coisa. Muita coisa, exatamente. E a ideia, de fato, é trazer informação e espero que seja relevante para as pessoas. Com certeza. Eu fiz um título um pouco capcioso para esse nosso programa, que é para saber se a segurança da informação está na nuvem, porque tem se falado muito. Está na nuvem. Os dados estão na nuvem. Tem que comprar um backup. E essa linguagem é muito específica e muito técnica. Uhum. Então, antes de chegar na nuvem, do começo, né? O que é essa dita dessa segurança da informação? E se essa segurança da informação, como algumas pessoas acham, ela está relacionada só com dados digitais? Ou eu posso ter segurança da informação também com documentos ou com informações faladas? Então, já inicialmente respondendo, não. Né? A segurança da informação ela já existe há muito, muito tempo atrás. Assim, se a gente fazer uma analogia, no passado, Júlio César, que era o imperador de Roma, mandava mensagem criptografada para os seus generais na frente de batalha. Olha. Por quê? Porque naquela época a informação já era muito importante. Uhum. Então, assim, a segurança da informação, ela é... A segurança da informação, como todos conhecem como segurança de dados digitais, na verdade, ela já existe há muito tempo atrás. E naquela época não existia tecnologia. Uhum. Existiam tecnologias de batalhas não relacionadas à transformação digital. Mas assim, já respondendo, então basicamente a gente confunde, as pessoas confundem muito segurança da informação com segurança cibernética. Ah, boa! Então a gente faz uma análise, ambas obviamente hoje quando se fala em segurança da informação, se fala muito, se tem um entendimento que é a segurança cibernética também não deixa de ser, mas elas são situações iguais que se definem. A segurança da informação é gênero e a cibernética é uma espécie dessa grandona. Exatamente. E o objetivo dela, em última análise, é garantir que as informações estejam resguardadas e só sejam acessadas por quem deve e pode acessar essa informação. Exatamente. Na verdade, é isso. Então, assim, o que eu entendo como segurança da informação, né, e que muitas documentações enfim, a gente analisa e estuda. Segurança da informação, basicamente, não é mais do que você, com técnicas, tecnologias e processos, proteger no sentido de preservar informações que sejam importantes para uma empresa
ou pessoa. Uma pessoa. Então, basicamente é isso. Aí tu já responde a minha segunda pergunta, que é por que a segurança da informação é importante para mim ou para minha empresa? Hoje, tudo que nós fazemos está relacionado a dados. Né? Exatamente. Dados comerciais ou dados pessoais, e é isso que move o mundo dos negócios. Exatamente. Né? Minha carteira de clientes, os dados dos meus clientes, eu sempre brinco, né? Com certeza. Quando eu era mais jovem, assistia os filmes de policiais para saber se o sujeito tinha cometido um crime. O detetive sempre ia no dia seguinte no lixeiro dele para mexer, assim, ver o que ele tinha feito, se tinha algum indício, algum documento picado, alguma prova. E hoje, não precisa mais de detetive, com todo respeito a esse profissional. Basta que eu conecte com as informações que esse indivíduo disponibiliza na internet. Então, se ele compra no mesmo mercado toda semana, todo mês, eu sei se ele é vegano, se a menina tá menstruada, se ela vai receber uma visita, se ela tá em TPM, se ela tá grávida, né? Se o indivíduo tem uma conta bancária e movimenta no âmbito digital, eu sei para quem ele paga, o que ele paga, se ele tem uma conta na Amazon. Então, para além de revirar o lixo, né, isso serve não só para nossa vida pessoal, de novo, mas para os nossos clientes, né? Então, eu consigo construir um histórico. E para mais de garantir que ninguém acesse isso, em especial o meu concorrente, também aquela segurança que o meu cliente espera de mim, já que ele tem os meus dados. Então, como é que você que trabalha com isso na prática, assim, avalia o risco de segurança nas empresas? A gente sabe que tem empresa pequenininha, média, muito grande, tem empresa que tem muito volume de dados, tem empresas que tem pouco volume. Por exemplo, estava pensando que eu sou uma empresa que eu, sei lá, monto outdoor. Né? O que eu vou receber vai ser um dado de uma informação que já vai estar exposta por algum motivo. Exatamente. Então, eu não tenho volume. Agora, se eu sou um hospital... Exatamente. Se eu sou uma agência de marketing, se eu sou um mercado, uma Amazon, uma empresa de segurança... Exatamente. É um dos pontos assim que a gente percebe, especialmente na região de vocês aqui, na nossa região que a gente se posiciona hoje, né? Vocês, porque tu é forasteiro, né? Sou forasteiro, né? Mas assim, o que a gente analisa, né, e trabalhando nesses clientes, né, fazendo visitas, entendendo como que está o ecossistema hoje, o que o pequeno pensa, que às vezes não é importante ele proteger a informação dele. Mas uma coisa que a gente precisa levar muito em conta, até especialmente trazendo para o contexto de LGPD, por exemplo, que, por exemplo, o cadastro de uma lojinha ali que fatura, que tem o seu funcionário, que tem o seu computador, que tem o seu crediário, não são informações que só pertencem a ele. São informações que pertencem também às outras pessoas. E que é muito errático. Questionar. Exatamente. Pessoal, só para traduzir, né? Para quem não lembra, LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Que é uma lei que protege os dados das pessoas, não os dados da empresa, balanço, dados de indivíduos. E muitas vezes, assim, a pessoa, o empreendedor pequeno, ele imagina que a segurança da informação, uma ameaça, um risco, não está associado a ele por ele ser pequeno, mas na verdade sendo que ele, muitas das vezes, é o principal alvo. Por quê? Porque quando a gente fala de pequenas empresas, o que a gente entende? São empresas que têm pouco poder de investimento. Para investir numa tecnologia de segurança, para investir, enfim, vou trazer alguns termos técnicos, mas depois a gente pode tratar aqui, traduzir um firewall, um backup, um antivírus, enfim, ele entende que por ele ser pequeno, ele não vai ser um possível alvo. E, na verdade, muitos dos atacantes, eles estão usando dessa artimanha para atacar o pequeno, porque o que eles entendem? Cara, o pequeno não tem lá um firewall para se proteger, não tem um backup para estar resguardando as informações. Então esse é um ponto de vista que é bem interessante a gente falar, né? Porque assim, o pequeno ele acha que investir em segurança se torna muito caro, que ele não tem budget ou não tem um orçamento para fazer isso, sendo que empreendedor no Brasil não é difícil, é muito difícil, Felipe? Sem dúvida. Então sem o ônus acaba que eles vão eliminando que o empreendedor entende que realmente não vai impactar no core, né, no âmago do negócio. Mas a gente está entendendo aqui pelos teus exemplos que pode ser complicado. Com certeza. E assim, a gente, o que eu falo na Pronos, né? Eu acho que a Jéssica, como pessoa, como profissional, como advogada, como uma das referências de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados da região, o que a gente tem que trabalhar e o que eu busco como CEO da Pronos e estar à frente dessa empresa e também falando já de outras empresas, eu acho que a gente precisa ter um propósito.
Eu acho que o pequeno empreendedor, aquele que está nos assistindo, que pensa em montar um negócio e tal, é difícil empreender no Brasil, isso é fato, a gente já tem muita ciência disso, mas o que eu acho é o propósito. E hoje o que eu acho, o que eu vejo, né? Eu vejo que a ideia nossa, de fato, é promover, colaborar com a segurança da informação. Entende? Então, assim, E até educar. E educar. Essa é a palavra, eu acho que é a palavra ideal, porque assim, ó, quando a gente trata de segurança, muitas das pessoas aí falando para vocês acreditam que segurança da informação está totalmente relacionada à tecnologia. E não. E acham que esse é o elo mais forte para se proteger. Eu tenho um pensamento um pouquinho, não contra, mas em um olhar um pouquinho diferente com relação a isso. Para mim, o elo mais forte é as pessoas. São as pessoas. São as pessoas. Porque às vezes tu investe uma infinidade de dinheiro em tecnologia E o usuário atrás do computador passa sua senha pro telefone para uma pessoa desconhecida que anota. finge se passar por um técnico da empresa. E já era. Né? Já era. Então, assim, todo aquele conhecimento, todo aquele investimento que a empresa fez em tecnologia para se proteger foi burlado em 10 segundos, entende? Sabe que por isso que eu acredito muito no poder do conhecimento e por isso que eu gosto tanto da Juridioquê, porque o objetivo é realmente orientar e dar o conhecimento que parece difícil técnico para as pessoas e que nem sempre é aquilo tudo. E quando eu também sou empreendedora, né, a gente sabe que a casa arrumada, às vezes, depois da casa arrumada que você vai olhar para os apetrechos. E eu tenho entendido cada vez mais que a segurança da informação ela tem que começar junto com tudo. Com tudo. Né? Porque, inclusive, no processo de fortalecimento da tua empresa, de colocação dela no mercado, é que a segurança vai ser referência. Dependendo da área que você está, ela vai ser essencial. É óbvio que a primeira coisa que eu vou perguntar ou querer saber quando eu vou num consultório, num hospital, num banco, quais são os sistemas de segurança que esse fornecedor tem. Ou que eu vou me relacionar com uma empresa para ser o meu fornecedor. Especialmente que agora tu tá com a LGPD e todo pergunta, como é que você tá tratando meu dado? Como que você tá recebendo meu dado? Sim, sem dúvida. Né? Então, cada vez mais, o conhecimento ele vai te salvando e vai te dando alguns direcionamentos. Então, se eu sei que a segurança da informação ela é ampla, não é só a tecnologia, que a base são as pessoas. E que é a partir disso que eu vou proteger o que é mais importante para minha empresa hoje, que sem são dúvida. As informações. Com né? certeza. Mas como é que eu começo? Como é que eu posso começar? Para quem é empreendedor aqui está nos ouvindo, é pequeno, tá com medo de, mas o quanto de investimento que eu vou precisar fazer? Acho que o primeiro passo, que bom tá ouvindo esse podcast, assistindo, né, no YouTube, sem dúvida. enfim, e entender o que é a segurança da informação e o impacto disso. Segundo, capacitar as pessoas que trabalham na empresa. Sem dúvida. Todo mundo precisa saber, porque como o Felipe disse, eu posso ter a melhor estrutura de segurança técnica se o meu funcionário tirar uma foto da ficha de cadastro de um cliente que era vizinho dele lá na infância para compartilhar. Ou compartilhou uma senha de banco da empresa equivocadamente, porque foi induzida a erro, né, num golpe desses diversos que acontecem. Então, vai tudo por água abaixo. Então, primeiro, orientar as pessoas. Sem dúvida. Esse aí é um fator... E o legal da orientação e da conscientização, que a gente fala muito, né, hoje em conscientização, em segurança da informação, é que as pessoas acham que esse é um processo que eu vou fazer hoje e vou fazer daqui 3 anos novamente. Acabou. Não é assim. Eu acho que a conscientização, e assim, quando a gente fala em conscientização, a gente acha que precisa falar muito tecnicamente. Mas na verdade não, são coisas básicas do dia a dia que vai fazer com que essas pessoas, antes de fazerem as atividades básicas delas, do trabalho, elas vão ter uma consciência. Né? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o que a gente pega diariamente aí com pessoas, até mesmo, né, com os amigos, tanto no mundo corporativo quanto de propósito pessoal. Cara, banco não te encaminha mensagem solicitando a atualização cadastral. Não te fazem ligação. Então, são esses tipos de conscientização que, claro, para aquelas empresas um pouquinho maiores que tiverem o setor de marketing, elaborar campanhas semanalmente, mensalmente, né? Mas para os pequenos também não é difícil. Porque quando tu é menor, obviamente tu tem menos pessoas, né? Isso é uma proximidade maior. Então, tu fazer uma reunião mensalmente com os teus colaboradores, expondo lá, pegando até mesmo na internet. A internet eu costumo dizer que ela é terra de ninguém, mas ela tem muita informação útil. Então, ali você consegue pegar, por exemplo, como que está o cenário de segurança no Brasil hoje, perceber quais são os principais ameaças, principais gaps, trazer isso de uma forma clara,
cara, você vai estar com certeza reduzindo aí uma boa parte É, de problemas relacionados à segurança futuros, né? e sobre essa questão do treinamento, né, assim como você comentou, a importância da conscientização e Claro. questões que são, né, claras, Uhum. prolifera os golpes, né, a quantidade de golpes Sem dos dúvida. mais diversos. Então eu Sem vejo que no dúvida. âmbito da empresa, assim, algumas dicas que eu lembro que você pode me ajudar aqui, reforçar com o pessoal. Uhum. Por exemplo, links estranhos em e-mails, nunca clicar. Assim, exatamente, né, Jéssica? São situações básicas do cotidiano, do dia a dia. Isso é dia a dia, de verdade. Todos os dias a gente tem ali. O que a gente sugere, o que a gente pede para os colaboradores nesse sentido, né? Cara, procure abrir links de remetentes confiáveis, de domínios confiáveis, por exemplo, né? Assim, trazendo uma analogia bem simples. Cara, eu sou do setor de TI, eu não vou receber um e-mail lá com currículo.zip, por exemplo. Então, essas são situações que eu preciso ficar atento do dia a dia, né? Eu acho que essa questão das ligações também de banco e de cartão de crédito tem sido muito Isso. fortes, né? Inclusive nas empresas. Então, assim, banco e empresa de cartão não ligam. E quando liga e diz que eu já desligo na hora. Sei que é treta. Outra coisa que tem no âmbito empresarial, assim, boletos falsificados. Exatamente. Então, a empresa financeira recebe o boleto, faz o pagamento sem conferir o beneficiário e, de repente, o boleto não é para aquele beneficiário, o indivíduo já assumiu com o Pix. E isso, no âmbito da empresa, precisa de tecnologia, precisa de treinamento, precisa de orientação. E outra coisa que eu não sei se vocês falam na Pronto, imagino que sim, como é que funciona, assim, para eu ter uma senha segura? Então, a senha, tem que trocar todo mês. Que cuidados que eu tenho que ter na minha vida, não só na empresa, né? Porque na empresa, assim, o meu e-mail eu compartilho com o meu colega. O acesso ao sistema é um login para 10 funcionários. A chance disso dar problema é muito grande. Então, recomenda? Não, nem um pouco. Ufa! Assim, complexidade de senhas, né? Quando a gente fala em política de senha, a gente não pode deixar de falar da complexidade delas. Isso aí é, tipo assim, uma briga, né? Porque, assim, a gente sabe que culturalmente as pessoas procuram fazer no âmbito corporativo o que é mais fácil, né? Na vida. Na vida. Então, assim, quando a gente pede, assim, o que eu sugiro, né, com relação a uma senha segura? Vou falar de outros fatores, mas da senha especificamente. Para mim, uma senha segura, ela tem que ter algumas características. Tu ia dar um modelo de senha aí. Características. Assim, né, gente? Vamos procurar diminuir, reduzir, se possível, tirar da fonte. Aniversário da filha, aniversário do filho, seu aniversário, dia do nascimento da esposa, né? Porque isso... Por que isso... Olha só, por que eu não posso utilizar, Felipe? Como que uma pessoa... ela vai tentar fazer o que a gente chama em tecnologia de brute force, uma tentativa de intrusão baseada em senhas, se ela não me conhece. Será que ela não te conhece? Essa é a pergunta. Rede social, gente. Rede social é muito fácil. Então, assim, hoje, o que eu costumo falar é... Vamos lá, voltando para a senha especificamente. Depois a gente trata um pouquinho sobre outras fontes, né? Senha. As minhas particulares, 8 caracteres, no mínimo 8 caracteres, caractere maiúsculo, minúsculo, letra, número e, se possível, se conseguir lembrar, um caractere especial. Caractere especial, o que seria? Um asterisco, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, algo que torne essa senha um pouco mais difícil de dedução. Agora vamos ver se o cara é da segurança mesmo. Viu? Dá um exemplo aí de senha que você usa pro pessoal aí pra gente ter uma referência. Não posso. Não caiu. Sobre brechas. Não caiu na pegadinha, né? Mas outra coisa que eu me debati muito foi a tal da gestão de senhas, né? Porque antes de começar a estudar isso, quando eu era ainda estudante lá no direito, era a mesma senha pra tudo. Não sei se qualquer semelhança aí é mera coincidência. Mera coincidência, não é. E aí, depois de um tempo, comecei a estudar o tema. Falei, poxa, eu não posso ter a mesma senha pra tudo. Eu tenho que, às vezes, dar uma variada. E aí, chegou um momento que eu não conseguia mais gerenciar a quantidade de senhas que eu tive. E aí, eu tive que fazer um gerenciador de senhas. Mas, por muito tempo, eu tinha um arquivo com senha com todas as minhas senhas. Eu só precisava decorar uma. Exatamente. Né? Então, tem maneiras de você variar as senhas. Não usar o nome da mãe, do pai, data de aniversário do filho, porque eu vou lá no teu Facebook e eu descubro bem fácil. Exatamente. Bem fácil, é isso que o Felipe tá falando. As pessoas não sabem que meu filho nasceu no dia tal. Sabem, porque tá lá no teu Facebook. Eu nem tenho Facebook, tua mãe tem.
tua avó tem alguém da tua família que tem e que vai postar uma homenagem pro teu filho no dia do aniversário dele, tá morta a lebre, né? Exatamente. Então, sobre a senha, né? Esse cuidado, então, no começo eu não sabia como fazer porque era muita coisa, daí eu abri um arquivo no Word, coloquei uma senha lá no TXT e todas as minhas senhas estavam lá, uma senha só. Mas tem gerenciadores de senha, eu não sei, Tem. você decora tudo ou você Não. usa um gerenciador Aí de senha? sim a tecnologia pode nos apoiar com isso, né? Ah. Porque daí existem alguns softwares, aplicativos, sites, né? E óbvio, né, gente? Quando eu não gosto de publicizar o que a gente utiliza, mas assim, na internet tem muita coisa legal, tem coisas boas, tem coisas ruins, que a gente precisa tomar cuidado, obviamente, né? Lembrar, eu sempre quando vou comprar alguma coisa, eu busco na internet saber se aquela coisa é boa ou não. Então a gente consegue informações úteis ali, né? Mas existe o que a gente chama de cofre de senha. Né, que você pode armazenar as suas senhas ali de forma segura. Né? Existe basicamente uma senha que a gente chama de senha mestre, ou até mesmo um certificado que você consiga estar guardando em local seguro, obviamente. E quando a gente fala, né, de cofre de senhas, o que nós da Pronos temos como ponto de partida? Como o cofre de senhas é um dispositivo que tem todas as nossas senhas, nós temos que impor uma política de segurança melhor para que a gente consiga acessá-lo. Então, onde entra o segundo fator de autenticação. É um token, um aplicativo no celular dos principais fornecedores, daí a gente pode falar Gmail, Google, Microsoft, Amazon, entre outros, né? Que, vamos lá, o atacante conseguiu de alguma forma deduzir a tua senha principal, mas ele não tem o teu celular, ele não tem a tua digital, ele não tem o teu token no bolso, do token lá do banco, entende? Então essa é a dupla autenticação ou autenticação em dois fatores. Dois fatores que a gente conhece. Que vocês já devem ter visto no WhatsApp de vocês, tem essa possibilidade, tem essa configuração. Exatamente. No Instagram, no Facebook, bancos. Então, tem muitos ambientes, aplicativos que já pedem uma autenticação de dois fatores. Uma senha e mais um, para garantir que você que anotou a tua senha na agenda, que está em cima da tua mesa, qualquer um passa e vê, não tenha suas informações, os seus dados violados em razão dessa segunda, dessa segunda senha. E aí, já aproveitando para a galera, dica de ótima utilidade. Sempre que possível, utilizem duplo fator de autenticação. Utilizem duas senhas. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou. Se porventura a chance de uma intrusão do ambiente corporativo e do pessoal também, né? Cara, quanta invasão de Instagram que a gente vê aí, de Facebook, o tempo todo, entende? E por quê? Porque as pessoas entendem que aquilo ali é uma fonte de renda tremenda. Antigamente, muito tempo atrás, a maioria dos ataques cibernéticos, os vírus, eram mais para prejudicar, para deixar o computador lento, para colocar um papel de parede, isso, safadeza. Hoje, gente, a principal fonte, né, o principal motivador é financeiro. Pedir um resgate. De resgate. Então, assim, Instagram é uma fonte... Se vocês já viram a quantidade de pessoas lá, meu Pix, estou pedindo ajuda, por quê? Isso a gente chama de ataque direcionado, basicamente. Por quê? Porque o atacante entende que na tua rede social ele vai conseguir ter uma assertividade melhor com as pessoas do teu cotidiano. E aí, quem cai muito nisso? Minha avó, minha tia, minha mãe, meu sobrinho, meu primo, pessoas que têm pouca informação relacionada a isso. E olha, o que é interessante, né? Mesmo nós que estamos atentos, cuidando, eu tenho em todas as minhas redes, eu tenho a dupla autenticação, e uma pessoa pegou uma foto minha em qualquer lugar, colocou num chip de celular, certamente descobriu os meus contatos no Facebook e mandou mensagem para minha mãe. E pediu dinheiro para minha mãe. A minha mãe não tem aplicativo de banco em celular, não usa Pix, nada, já por orientação. E como eu converso muito com ela sobre isso, quando a pessoa entrou com a minha foto se passando por mim, pedindo dinheiro, imediatamente ela fez o quê? Me telefonou. Exatamente. Filha, pra que você precisa de R$2.916? E eu falei, ué, pra nada? Daí ela tava viajando, uma amiga fez o print da mensagem e me mandou, mas... Seria muito fácil que ela, se tivesse o acesso ao aplicativo de banco, ao Pix, fizesse esse pagamento para mim. E aí? E aí já era. Aí que eles não invadiram o meu celular, o que eles chamam é engenharia social, né? Exatamente. Descobrir quem eu sou, onde é que eu tô, com quem eu me relaciono e se passar por mim. Qualquer um pode sofrer isso, né? Qualquer pessoa, inclusive o Felipe, que é um cara que é especialista em segurança da informação. A chance é muito menor? Claro que é.
Mas pode acontecer? Pode. Então, por isso que a gente tem que estar atento. E não só na vida pessoal, mas na vida empresarial. Você imagina que um fornecedor, um cliente teu, pague um boleto errado de R$200 mil. Como é que tu olha para esse cliente depois? Como é que tu cobra ele de novo? Fica todo mundo no prejuízo. Sem dúvida, né? sem dúvida. Agora, falamos aí da importância do treinamento, falamos da importância das senhas, dicas que o Felipe deu pra gente. Para quem tem empresa, você falou logo no início de outras maneiras de proteção de uma empresa. Você Sem falou de firewall, você falou de backup, você falou de antivírus. Você consegue explicar pra gente o que são essas barreiras de proteção, como é que elas funcionam? E se isso é pro pequeno também, para aquele empreendedor que é menor, que está começando, né? Sem dúvida. Vamos lá, né? A galera brinca comigo e tal, porque eu costumo dizer que segurança da informação, segurança cibernética daí, para que a gente fale, né, o termo correto, ela é camadas. Então hoje, né, a gente trata a segurança da informação como camadas. O valor de investimento vai depender, obviamente, da análise de risco que essa empresa vai se fazer. Então, assim, quanto mais usuários conectados, quanto mais sistemas essa empresa utilizar, consequentemente, o risco de ameaça ele é maior. Né? Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá, trazendo aqui para uma analogia que o pessoal entenda. Um banco, uma instituição financeira, com certeza ela é mais visada do que uma padaria. Então, o risco que o banco corre é muito maior. E, consequentemente, o investimento em segurança de informação desse banco ele vai ser muito maior que o dessa padaria. Então, a gente precisa primeiro analisar e clarificar os riscos. Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto aí falando das tecnologias, aí, as camadas da cebola, basicamente. Então, assim, vamos lá, vamos falar do firewall. Né? O firewall, basicamente, ele é o muro, o porteiro. Firewall. Em inglês, wall é parede e fire é fogo. Então, exatamente. é a parede proteção contra fogo. Olha, Tradução bem literal seria isso. Né? Então, assim, o firewall basicamente o que é? É dentro de uma rede corporativa, e sim, né? O firewall ele cabe a ambiente pessoal quando é um firewall do meu dispositivo. Um celular, um computador. Eu posso ter um firewall no celular? Pode sim. Só que o firewall no teu celular, obviamente, ele vai proteger o seu celular. Sim. Né? Então, ele está no âmbito do que a gente chama de endpoint, de dispositivo final. Que pode ser um celular, um tablet, um notebook, uma estação de trabalho, um dispositivo de... uma cafeteira. Hoje a gente sabe que usar IoT, né? Rede industrial está aí presente, então a gente tem IoT forno, internet das coisas, exatamente, automatização. Então a gente sabe que tem geladeira conectada na internet, um forno ali conectado na internet, enfim, a gente tem muitas situações. Claro, o ecossistema, a transformação digital está nos trazendo benefícios, né? Isso obviamente traz benefícios para o teu cotidiano de vida, mas falando em firewall no ambiente empresarial, basicamente o que é o firewall? O firewall ele é o muro, né? O porteiro, que vai olhar todo o tráfego, todo o conteúdo que vem da internet para dentro da tua empresa, quanto que sai dos teus colaboradores para a internet. Então, é ele que vai fazer todo tipo de análise, inspeção e todo tipo de controle de tráfego do que sai da tua rede corporativa, ou seja, do que os teus colaboradores estão acessando na internet, quanto o que vem da internet para a tua rede. E aí você consegue programar ele. O que o teu colaborador pode acessar, o que pode entrar, o que pode sair. Legal. Né? Então, exatamente isso. Beleza. E aí, com isso, você consegue gerar uma série de fatores de segurança para dentro de uma rede corporativa. Né? E aí, de novo, analisando o segmento, né? Se você é uma pequena metalúrgica que faz janelas e portas de alumínio e tem só o computador, talvez, da secretária para fazer emissão de nota fiscal, talvez o firewall não seja né, o melhor equipamento de segurança. Se tiver condições de colocar, melhor. Ótimo. Eu costumo dizer assim, que a gente precisa entender o momento daquela pessoa, daquela empresa. Né? Porque assim, eu não vou comprar uma Ferrari para andar aqui em Joaçaba. Até por que não? Por causa dos morros. Como que eu vou dar tudo que ela tem aqui? Pessoal, Joaçaba é maravilhosa para andar com qualquer tipo de veículo, só para deixar registrado. Não é, talvez. Mas eu entendi. É assim. É uma analogia bem. É demais, talvez. É demais, exatamente. Então mas a gente treinar colaborador, cuidar com senha, daqui a pouco o antivírus no computador. Né? Exatamente. Então eu costumo dizer saber em qual ponto aquela empresa se coloca, entender qual é o principal risco atrelado à sua atividade, esse é o grande
decisor, que eu acredito que seja o grande decisor. E claro, gente, a gente não pode ser hipócrita, a gente sabe que tudo é relacionado com relação ao poder de investimento. Sim. Então, o que eu digo? Cara, daqui a pouco, se ela usa esse computador para emitir uma nota fiscal, possivelmente ela tem um banco de dados pequeno ali naquele computador. E o que é interessante ela proteger? Esse banco de dados. E como que ela protege essa informação? Backup. Ah, olha aí, ó. Entende? Tá, então o firewall eu já entendi o que é. O backup, explica agora. O que é o tal do backup? Backup é, basicamente, trazendo ali uma analogia, backup é a cópia dos seus dados importantes, os dados que você julga importantes, em um outro local. Beleza. Trazendo um pouquinho mais, entrando um pouquinho mais dentro desse cenário, e é perceptível aqui que a região, o pessoal tem não diria errado, mas às vezes a gente pode melhorar essa concepção. Se a gente for fazer uma analogia com a norma, né, a ISO 27001, ela nos diz, a ISO 27001, pessoal, é basicamente uma norma que trabalha com uma norma internacional que tem algumas práticas relacionadas à questão de segurança da informação, né? O que a norma diz? O ideal é que você tenha um backup do tipo 321. O que é isso? Nossa, o que é o backup 321? É legal. Basicamente, o que acontece, tá? Backup 321 significa essa mesma cópia em 2 dispositivos diferentes e a terceira cópia em um local fora da sua empresa. Por que disso? E a gente precisa entender. Vou trazer uma analogia mais antiga para não usar o momento que a gente vive hoje. Vamos só usar assim o meu computador de referência, né? Então vamos supor que eu vou usar Claro. esse backup 321 pensando nesse equipamento aqui que eu tenho muitas informações. Então eu teria um outro equipamento numa sala separada, com tudo que tem aqui salvo lá também, como se fosse uma cópia. E ainda assim, um terceiro fora desse ambiente, protegendo também e replicando tudo isso aqui. Exatamente. Em tempo real. Em tempo real, ou como você... Aí é uma conversa entre Jéssica e empresa que a Jéssica trabalha, ou Jéssica particular, qualquer pessoa... Sim, tem que ter um backup, né? Se o backup vai ser diário, exatamente. vai ser Então, semanal. isso é uma definição que a gente trata. E trazendo mais um termo técnico que eu acho que você está ele é popularmente conhecido, nem para todos. Política de segurança da informação. Sim. O backup ele está totalmente alinhado à política de segurança. Por quê? Porque a política de segurança da informação ela é basicamente as diretrizes e práticas e processos que uma empresa precisa ter relacionado à sua política de dados. Política de proteção, classificação, priorização de dados. Então, assim, quem define isso é você, com seu diretor, com seu gerente, né, com alta direção, que a gente costuma dizer, com cargos relacionados à direção. Então, quem define a periodicidade desse backup, por quanto tempo que você vai manter ele é a empresa. Então, a política é definida com base na tua estratégia. Então, o backup nada mais é que a cópia dos arquivos que eu tenho aqui, que podem estar num outro computador, ou eu posso fazer num HD externo, num pendrive, né? Isso pode ser o backup mais precário. E o que é o backup na nuvem? Porque todo mundo fala, segurança da informação agora está nas nuvens, tem que fazer um backup na nuvem. O que é o backup na nuvem? Isso assim, parece tão etéreo, né? Não é nada que está lá na nuvem, isso não é de tá certeza. Na nuvem, então, basicamente, pessoal. a nuvem, a nuvem, e o que é a nuvem? A nuvem geralmente é uma empresa, que a gente chama de data center, que possui diversos servidores, que possui uma ampla capacidade de armazenamento, que possui diversos compliances com relação a normas de segurança cibernética. E que pode estar em qualquer lugar do mundo. Pode estar em qualquer lugar do mundo, exatamente. Menos na nuvem. Menos na nuvem, exatamente. Então, assim, por que o backup em nuvem hoje ele é uma forma muito interessante de se pensar em backup? Primeiro, tá? Muitas pessoas, elas julgam backup em nuvem como somente uma forma de armazenamento. Porém, existem diversas situações de backup em nuvem. Uma delas é o serviço de backup em nuvem. O que é muito diferente de só backup. Quando uma empresa te oferece um serviço de backup em nuvem, ela, além de te ofertar um armazenamento seguro, ela vai estar te ofertando todo o serviço por trás. O que é o serviço por trás? É a implantação, é o gerenciamento, o monitoramento desse backup. Saber que é muito importante, que é mais importante se esse backup está íntegro. Então, assim, o que a gente pega muito no dia a dia, Jéssica, aí falando no nível da Pronos, muito trabalho que a gente executa a gente faz um levantamento do cliente, muitas vezes tentando conscientizar ele sobre a importância do backup, né? Mas o que o cliente diz? Não, eu já tenho backup.
não preciso, estou com backup, eu faço backup no meu pendrive ali e tal. Quando a gente precisa desse backup, ou esse backup é de um mês atrás, ou esse backup não funciona. Uma série de situações que fazem com que esse backup ele não se torne íntegro. Aí, se a gente for fazer uma analogia com a segurança da informação, o que norteia a segurança da informação? A integridade da informação. 3 pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, assim, a integridade, geralmente, ela não está de acordo. Então, assim, são vários fatores. E por que o backup em nuvem hoje ele é tão bem quisto, digamos assim? Primeiro, investimento. Você falou em quantas ações que você teria que fazer para ter um backup 3, 2, 1 do seu notebook? Teria que fazer backup num pendrive, teria que fazer backup num HD externo, daqui a pouco em outros computadores. Tu veja só a gestão que isso te trouxe. Um backup nuvem, basicamente, tu faz em um único local. As empresas estão optando em fazer em um único local de nuvem. Por quê? Porque na nuvem, geralmente, tu tem redundância de disco, redundância de link de internet, redundância de data center. Então, pessoal, redundância é repetido. Repetido. Né? Então, assim, eu tenho no meu computador e tá salvo na nuvem. Mas o serviço que eu contrato lá na nuvem, que não é na nuvem, ele vai ter os meus dados em vários locais seguros. Tá, mas isso aí não é duplicar as minhas informações em muitos lugares? Na verdade, não. Porque, na verdade, essa duplicidade de informações exatamente... que a minha informação não se Vou te dar um exemplo, tá? E assim, trazendo para o World Trade Center. O que aconteceu na época do World Trade Center? Nossa, tu tinha um prédio e tu tinha um prédio do lado do outro. Os aviões atacaram os 2 prédios. A maioria das empresas fecharam. Por quê? Porque o backup estava no prédio ao lado. Ah, não sabia. Exatamente. Teve diversas empresas que faliram porque o seu backup estava no prédio ao lado. E por que do data center? Por que da redundância? Porque em algumas normas, a ISO 27001 trata isso, que quando você tem informações próximas, por exemplo, o backup, o que é ideal? O ideal é que você tenha uma distância de um data center de armazenamento para o outro, exatamente para te proteger do quê? De um desastre natural, de uma enchente, por exemplo. Pega fogo num prédio, o outro tá preso. Tá legal, tá lá. E a facilidade, né? Por quê? Porque um backup em nuvem, geralmente, ele conta com um serviço de monitoração. Então, um software não é somente um armazenamento. Tem um software que controla, que integra. E aí me pergunto, Felipe, mas cara, backup em nuvem é seguro, de fato? Geralmente, quando você contrata uma empresa que tem ali uma solução de backup em nuvem, esse dado, quando ele é enviado para a nuvem, ele é o que a gente chama, ele é o que a gente chama de criptografado. Então, sim, essas informações estão seguras. Não corre o risco de nenhuma pessoa ou atacante, o hacker que a gente conhece, que é o cara que tem alto poder e conhecimento de tecnologia, de rede, de segurança, olhe essa informação. Por quê? Porque senão iria ferir uma das normas da segurança, confidencialidade e integridade. Sim. Então, por isso, essa informação ela precisa ser criptografada para ser enviada para lá. Criptografada é cifrar, bagunçada, embaralhada, para que se alguém acessar essa informação, tá tudo exatamente. bagunçado. Então, essa é uma forma segura de que você consiga enviar esse backup para lá. É a língua do P da computação, né? Exatamente. Já era pequeno, fazia a língua do P para não deixar tudo fácil, as frases para entender. Eu trocava as letrinhas. Isso, criptografia. Cifras. Criptografia. Boa. Felipe, então assim, se eu, pensando na minha empresa, né? E aí, aqui, uma ressalva. As empresas são diferentes, com modelos de negócio diferentes, com demandas diferentes. Então, o que funciona para uma não funciona necessariamente para outra. Isso precisa ser muito customizado. Sim. Mas a minha empresa de pequeno porte, eu tenho lá um X de colaboradores, eu tenho volume de dados. Pensando em segurança da informação, treinamento, primeiro passo. Legal. Né? Conversar com as pessoas sobre segurança. O que a gente cuida, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? E aí olhar para tudo. Perfeito. Equipamento, quem acessa, como é que acessa, senha. Beleza. Depois, um passinho a mais, olhando numa estruturação um pouco melhor da segurança da minha empresa, o tal do firewall, que é um controle de tudo que entra e sai pela internet nos sistemas que eu tenho na minha empresa. Exatamente. Computadores, tablets, segurança. Tá. Deixa eu só te aproveitar o teu gancho. Você falou no firewall aí e qual é a importância dele para uma rede corporativa, né? Olha que interessante. Existem, aí falando um pouquinho mais tecniquez, mas podemos traduzir aqui para que todo mundo entenda. Existem pesquisas, obviamente, de grandes fornecedores e players do mercado de segurança da informação sobre as principais ameaças
legal. que E as empresas que sofrem. estão sofrendo. Se a gente for fazer aí uma analogia muito básica, né, do que as empresas hoje têm mais medo, digamos assim, existe uma palavra. É ransomware. Né? Ransomware. O nome é feio mesmo. Exatamente. Ransomware, o que é? Um vírus? Basicamente, o ransomware nada mais é do que um vírus de computador Um vírus de computador. Que- Que entra como? que eles basicamente sequestram as suas informações. Ai, O que é o sequestro? Ele criptografa todas as suas informações e pede em troca para liberação money, dinheiro. Mas esse money não é dinheiro, não é Pix, não é cartão de crédito. É o quê? Eles geralmente utilizam Bitcoin, que é uma moeda Que você eletrônica consegue e que rastrear. não tem rastreamento. Então, Vamos esse só é o voltar um passo principal atrás, pessoal. O ransomware é um tipo de vírus Ataque. de ataque que pode entrar e normalmente vem como? Pela internet? Link estranho? E aí que aí eu vou linkar o ransomware a duas situações para que você consiga reduzir e mitigar. Porque assim, galera, pessoal, assim, sendo muito realista para vocês, no mundo de segurança, no mundo de tecnologia, a gente não consegue eliminar 100% o risco Pessoal, isso é pra vida, tá? para a vida. Pra pra vida, não Isso existe segurança. não Eu falo existe. isso o tempo todo. Hoje um eu gente- te amo, amanhã não eu te amo. Hoje tá tudo no backup, amanhã pega fogo em tudo. Exatamente. Então, assim, o que eu costumo dizer? A gente consegue reduzir esse risco ao mínimo. Então, para que a gente consiga reduzir, entra tudo aquilo que a gente já falou: conscientização e tecnologia. Os três Pessoas carinhas. e tecnologia. Pessoas, processos e tecnologias, né? Então, esses são os fatores preponderantes. E aí, falando de firewall e falando de ransomware especificamente, no que o firewall, por exemplo, pode ajudar o ransomware? Um firewall, a esses firewalls que a gente tem hoje, que a gente chama de firewalls de próxima geração, eles conseguem, por exemplo, bloquear um vírus na navegação. E olha que interessante, uma das principais pesquisas, né, de uma empresa aí que é líder no segmento de segurança, ela disponibilizou no ano de 2023, porque eles fazem semestralmente, obviamente a gente não chegou ainda em 24, que vai haver uma nova pesquisa. Mas trazendo uma informação deles, o que eles nos disseram, né? O que eles dizem relacionado aos principais vetores de ataque. Vetor de ataque, muito importante essa palavra. Vetor de ataque é basicamente que como uma ameaça, como um vírus, como um hacker vai utilizar para chegar até você, para tornar aquela ameaça de fato em um risco cibernético. Então, assim, o vetor de ataque, o que eles nos passaram sobre isso, né? Que uma das principais formas de infecção por ransomware é na navegação dos Na usuários internet. utilizando links maliciosos Ah. e fazendo download de malwares, que são os vírus. Ah. Então, aí entra o nosso amigo Firewall. Onde que um Firewall de próxima geração ele vai entrar nisso? O Firewall de próxima geração, Impede que o ele vai impedir que o cara faça o download do vírus para a máquina dele. Beleza. Então, aí ele já está eliminando o risco de ser infectado com ransomware. Agora me pergunte, peguei o ransomware e agora? Peguei agora. Backup. Backup é a única forma De você proteger. de você conseguir Informações que você tinha. remediar um erro de ransomware. Então, fui infectado, vou pagar resgate? Então, assim, gente, muito sinceramente, né? A gente sabe de alguns ataques que, obviamente, as empresas elas procuram não evidenciar, não publicizar, mas, por exemplo, a Renner. A Renner foi ransomware, né? E foi nos passados que foi um incidente cibernético, enfim, mas foi ransomware. Imagina Como que tu quanto- consegue recuperar isso? Tu não paga resgate. Essas grandes não pagam resgate. Por isso que é muito importante. Então, assim, o pequeno, o grande, qualquer tamanho, backup. Faça backups. Porque se você, em algum sentido da sua empresa, for infectado com isso, né, você não sofreu um incidente, gente, ponto. Acontece, aqui na nossa região a gente já trabalhou em diversas empresas. E aí, quando eu tenho backup, eu consigo Você consegue se recuperar, consegue se restabelecer daquele. Por isso que a frequência, a política de informação, ela é muito importante na definição disso. Sim. Porque o backup ele vai definir para você quanto tempo que você tem essa informação. E aí, por isso, interessante que você tenha, se você tem capacidade de investimento e não acha que investimento é um grande valor, a gente, por exemplo, assim, vou trazer fazendo uma analogia para Pronos, a gente tem clientes de backup que pagam R$50 por mês. E estão lá protegidos, entende? Aí, ó,
pessoal. Entende? Pra quem acha que é caro, Vandi, fica a dica. Estão lá protegidos, entende? Então, assim, cara, backup, faça Diversificou, backup. pessoal, não é o olho da cara. Exatamente. É possível você que Então é é pequeno, possível. ter Então é a segurança da única. E informação. é o cara, digamos assim, se eu fosse diretor que não trabalhasse com tecnologia e obviamente fosse dono de uma empresa que tivesse um crediário, que tivesse alguma ação oriundo da tecnologia, backup. Tá. Backup e antivírus. Ponto. Aí eu ia te perguntar por fim, porque o nosso tempo tá acabando, antivírus também. Então, Importante. firewall, backup e assim, de cara o antivírus para começar? Sim, o antivírus hoje, por exemplo, a maioria dos dispositivos que a gente utiliza é ainda a Microsoft. Uhum. Tem bastante gente que usa Apple, tem bastante gente que usa Linux, mas, cara, tipo assim, eu não vou saber publicizar exatamente, mas é uma grande capacidade que seja Microsoft, possibilidade, aliás. Então, a própria Microsoft já tem o seu antivírus ali. Felipe, é um antivírus de última geração? Não necessariamente, porque o foco da Microsoft não é especialmente em segurança, mas é um antivírus que vai te proteger das principais ameaças. E aí não pode comprar pirata. E Pirata não pode... E não pode desativar. Pirata. E não pode desativar. Desativar pra ficar mais rápido, Exatamente, né? porque por conhecimento, por não conhecimento, algumas pessoas elas desativam o antivírus, não desativem. E outra, muito importante também, mantenha o sistema sempre atualizado, gente. Sempre que possível, atualizem os sistemas. Viu? Por quê? Porque Eu sou dessas. aplicações Eu sou dessas. desatualizadas, existe o que a gente chama de vulnerabilidades, que pode ser um defeito no código, um defeito no firmware, um defeito no fabricante. Eu sou dessas. E as atualizações nada mais é do que uma correção de um problema de fato na aplicação e até mesmo uma correção dessa vulnerabilidade, que o ransomware, que o malware, que o atacante ele pode utilizar para usufruir de algum recurso da sua máquina. Viu? Foi pra mim isso. Se tapa na cara foi pra mim, porque eu preciso atualizar o Então, meu. atualizem-se. Vou fazer isso. Felipe, que aulão sobre segurança da informação. Perfeito, gente. Como outro termo aí que a gente patinou um pouco, mas é da vida, né, gente? Eu acho que ficou muito claro a importância e o quanto a segurança da informação é determinante para proteger o negócio, proteger o indivíduo e que pode ser feito pelos pequenos também a um custo acessível. E aí, só para conectar e terminar aqui, quando a gente fala de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é uma lei que está em vigor desde 2020, é obrigatória a todas as pessoas físicas e jurídicas que tenham dados pessoais em seu poder, né, com finalidade econômica. A gente fala muito de segurança da informação como uma obrigatoriedade legal, porque se eu tenho dados em meu poder, eu tenho que garantir a segurança desses dados, entre outros tantos princípios e regras, mas isso perpassa pela segurança da informação. Então, a vida ela é interdisciplinar, o direito também. Eu preciso entender no âmbito da minha empresa, no âmbito da minha vida, dos meus negócios, como é que eu sou afetado por variáveis diversas, né? E se você quiser saber mais sobre o mundo jurídico ou não, continua ligado aqui no nosso podcast. Quero agradecer muito, Felipe, pela disponibilidade. Legal. A gente já está tentando marcar isso já faz um tempo, mas a agenda dele é complicada porque ele anda por aí salvando a segurança das empresas. Então, obrigado pelo teu tempo, por aceitar. A todos vocês que nos acompanham no Spotify, no YouTube. Se vocês estão gostando, indiquem para um amigo, para um familiar, sigam a gente, deem nota lá no Spotify, lá no YouTube. É muito legal para a gente poder criar esse conteúdo, fazer o que gosta e também ver o reconhecimento das pessoas, as sugestões, as críticas, os comentários para a gente ser cada vez melhor. Então, obrigada mais uma vez. Felipe, quer dar um tchauzinho pro pessoal, apresentar aí as redes sociais, tudo, da Pronos? Da Pronos, exatamente. Gente, eu fico à disposição, né? Eu tenho um prazer de novo estar aqui com vocês. É legal a gente falar sobre isso de uma forma de fácil entendimento, né? Porque geralmente é muito termo, enfim. Precisa ser fácil. Então, nós estamos ali à disposição no que vocês precisarem. Enfim, é isso. E aí, vai falar do Instagram da Pronos? Pronos Tecnologia, acesse. Pessoal, Pronos por favor. é PRONNUS, E o que é legal, né? Eu não coloquei no caso. Eu não faço merchan, pessoal, mas tá aí, Pronos. O que é legal é que lá na Pronos também a gente tem muito material relacionado à segurança. Então a gente tem o nosso blog lá, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem tirar alguma dúvida com relação à segurança, tem lá no nosso site, beleza? E pra galera que quiser backup, alguma coisa assim, tem a nossa calculadora de backup, que o cara já consegue sair com uma proposta na mão lá no site. Essa eu não sabia? Exatamente. Adorei. Então tá lá. Nós vamos fazer isso aí. E o que é legal... Exatamente. Vou fazer. Então, pessoal, fico à disposição. E Jéssica, obrigado de novo pelo convite. Obrigada a todos. Beijo, até a próxima. Valeu, um abraço, até mais.